sou a doutora Cristina Trade, sou fisioterapeuta, sou especialista no tratamento de linfedema e hoje nós vamos estar falando sobre linfedema. Você sabe o que é um linfedema? O linfedema, ele é um edema que ele é causado por uma insuficiência do tecido linfático. Ele pode ocorrer devido a uma agenesia desse tecido linfático, que vai ser uma ausência no desenvolvimento do tecido linfático, ou uma hipoplasia, que vai ser uma insuficiência no desenvolvimento desse tecido linfático. E ainda nós podemos ter os linfedemas causados por traumas, né? Então, pós-traumatismos, como cirurgias, como processos infecciosos, né? Ou podemos citar aqui, por exemplo, a filariose, né? Ou a elefantise, que é o exemplo mais comum que nós temos, que as pessoas conhecem de linfedema, e que vai ser causado pela obstrução do tecido linfático, né, devido à doença parasitária, né? O parasita ele se acumula no tecido linfático, gerando essa obstrução. Essa é a forma mais comum que nós conhecemos de elefantise. Bom, o linfedema, ele pode ser um linfedema primário, que vai ser um linfedema por uma causa congênita, né? A pessoa ela já nasce com um linfedema, com essa patologia. Então, geralmente esse edema, ele é um edema que vai ocorrer logo na infância, logo quando a pessoa nasce, ou ele vai se manifestar numa fase mais tardia, ou seja, na adolescência, ou durante os 20 anos desse paciente, tá? Nós temos o linfedema secundário, que vai ser, como o próprio nome diz, secundário a algum fator. Então, pode ser por um processo traumático, por uma lesão, por um pós-operatório, pelos processos infecciosos. Então, todos os linfedemas que não são de causa congênita, eles vão estar reunidos aqui dentro do linfedema secundário. A mastectomia, ele é um processo traumático, ele é um pós-operatório, então ela se enquadra aqui no linfedema secundário. E ela vai ser causada principalmente pelo quê? Pelo esvaziamento axilar. Então, quando ocorre a mastectomia e nós temos o quê? O esvaziamento axilar, nós temos a retirada dos linfonodos, nós vamos ter aí o linfedema secundário a esse esvaziamento axilar, que vai levar a um comprometimento, né, do sistema linfático, né, com uma dificuldade aí de estar retornando a linfa de volta para a circulação. Então, essa é uma das causas do linfedema. A radioterapia, que é realizada em pacientes, né, pós-mastectomizadas, né, como tratamento do câncer, ele também pode levar a uma lesão, né, comprometendo ainda mais o sistema linfático, levando ao linfedema, ou um processo infeccioso que essa paciente possa apresentar durante a vida dela, né? Pode ser que essa paciente ela realize uma mastectomia radical, ela faça o esvaziamento axilar, seja total ou seja parcial, e ela não tenha um linfedema pós-operatório. Mas pode ser que ao longo da vida dela, como ela tem já esse sistema comprometido, se ela tiver um processo infeccioso, ela possa desenvolver um linfedema. Então, não é uma regra a pessoa que faz a mastectomia, ela ter um linfedema logo após a mastectomia. Mas é muito comum isso acontecer devido ao quê? A retirada dos linfonodos axilares, que vai levar ao comprometimento do tecido linfático, e a radioterapia, que vai também contribuir para a lesão desse sistema linfático, tá bom? Bom, qual que é o tratamento do linfedema? Então, o tratamento do linfedema se chama terapia física complexa descongestiva, que compreende a drenagem linfática, o enfaixamento compressivo, orientações a paciente e exercícios linfomiocinéticos. Bom, como que é realizada a drenagem linfática? A drenagem linfática ela vai ser realizada por um profissional especializado, né, no tratamento do linfedema,
com conhecimento de fisiologia e de anatomia. Isso por quê? Porque esse profissional ele vai ter que analisar as vias linfáticas pelas quais ele vai fazer a evacuação dessa linfa, tá bom? Porque, por exemplo, se uma paciente ela realiza uma mastectomia unilateral, é tranquilo. Por quê? Porque vai fazer a drenagem e vamos estar levando essa linfa de volta para a circulação contralateral. Então, se ela retirou a mama direita, nós vamos fazer uma drenagem conduzindo essa linfa para o lado esquerdo, né, onde o sistema linfático, né, os linfonodos axilares, eles vão estar o quê? Íntegros. Agora, se ela realiza uma cirurgia bilateral, se ela retira as duas mamas, o que tem que se fazer? Tem que se levar essa linfa para outras vias linfáticas que não sejam as axilares e que possam estar realizando essa evacuação, levando essa linfa de volta para o sistema circulatório de uma forma correta, tá? Então, tem que ser um profissional especializado nesse tipo de tratamento, tá bom? Bom, o enfaixamento compressivo. O enfaixamento compressivo, ele vai ser realizado junto, né, após a drenagem linfática. Então, aqui na clínica, quando eu realizo a terapia física complexa descongestiva, né, a minha paciente, ela não sai sem o enfaixamento compressivo. Isso por quê? Porque o enfaixamento compressivo, ele vai manter a drenagem linfática que a gente fez, ele vai estar auxiliando na condução dessa linfa, tá? Mantendo o quê? A pressão no membro. Então, como que é realizado esse tratamento? Ele é feito todos os dias? Como que ele é feito? Então, no princípio, o tratamento é realizado durante todos os dias. Principalmente se é uma paciente que chega e esse membro ele está muito edemasiado. Então, o tratamento ele vai ser realizado todos os dias, até que esse membro ele possa ser desinchado, né, esse edema possa ser reduzido e ela possa entrar numa fase de manutenção. Então, para esse tratamento compressivo, nós vamos usar as bandagens compressivas e a abraçadeira. Então, a paciente ela vem, faz a drenagem linfática, né, que são movimentos repetitivos, né, movimentos firmes e leves, que vão estar levando essa linfa, conduzindo essa linfa de volta para a circulação. Depois, ela faz um enfaixamento compressivo, né? Eu indico essa paciente ficar com esse enfaixamento pelo menos durante 24 horas. E após esse período, o que ela vai fazer? Ela vai colocar a abraçadeira, e aí que vai manter, né, a pressão e vai auxiliar na condução dessa linfa de volta para a circulação. Então, esse tratamento vai ser feito durante 30 dias, né, geralmente, de forma intensiva. E a partir daí, nós vamos reduzindo o número de vezes, até que ela entre numa fase de manutenção e ela não necessite usar mais as bandagens, mas ainda continua usando o quê? A abraçadeira. Porque a compressão ela é essencial para manter o quê? O membro desinchado, né? Por quê? Porque ele vai permitir, né? Vai fornecer ali uma compressão que vai permitir que esse líquido se mantenha sempre circulando ali e sendo levado de volta para a circulação. Ele vai auxiliar o sistema linfático nessa condução. Os exercícios linfomiocinéticos, eles são essenciais. Por quê? Porque eles vão gerar o quê? O fortalecimento da musculatura do braço, do membro superior. E quando você faz um exercício e você fortalece o músculo, esse músculo é um músculo que está preparado para realizar contrações definidas. E essas contrações, elas vão auxiliar no bombeamento da linfa todas as vezes que a gente realiza um movimento, né? Ou seja no exercício, ou seja durante uma atividade, né, do lar diária que a gente está fazendo, né? Porque o movimento ele é feito através das contrações musculares. Então, toda vez que a gente está realizando essa contração, ele está auxiliando nesse bombeamento
dessa linfa dentro do tecido linfático. Então, um exercício bem orientado, que não seja com excesso de carga e que não cause lesões ao membro, ele é essencial, tá bom? E que seja acompanhado por um profissional aí especializado, né? Um educador físico numa academia. Por quê? Qual tipo melhor de exercício? Pode ser feita uma musculação? Pode. Pode ser feita uma natação? Pode. Pode ser feita uma hidroginástica? Pode. Né? É o exercício que mais agrada a paciente, mas que não leve a um excesso de carga, tá bom? As orientações à paciente. Essas orientações, elas são essenciais. Por quê? Porque essa paciente, ela tem que ter um cuidado com esse membro. O membro que tem um linfedema, geralmente é um membro que tende a ser um membro desidratado. Então, eu oriento muito as minhas pacientes a estarem usando cremes, né, hidratantes, para umedecer essa pele. Por quê? Porque a pele é uma pele mais ressecada e ela pode gerar o quê? Lesões, né, fissuras. E essas fissuras e essas lesões podem fazer com que seja, né, uma porta de entrada para vírus, para bactérias e comprometer, né, o membro através de infecções. Então, é essencial a hidratação desse membro. Se é uma paciente que trabalha em casa, que vai fazer uma comida, o uso de luvas para proteger o membro, para não machucar esse membro, porque todo machucado que essa paciente fizer vai ser o quê? Uma porta de entrada para vírus e bactérias, contribuindo para o processo infeccioso e comprometendo ainda mais esse tecido linfático. Então, o cuidado com esse membro é muito importante. Às vezes as pacientes me perguntam assim, pode fazer unha? Pode, desde que você tenha o seu alicate, desde que você tenha o seu esmalte, desde que você tenha o cuidado de arredar a cutícula, de não estar tirando, né, em excesso essa cutícula para não machucar, né, a mão, porque a drenagem começa dos dedos, não é? Então, para que não haja um comprometimento, tá bom? Qual a frequência desse tratamento? É um tratamento que essa paciente vai ter que realizar e que vai ter que ser um tratamento para a vida toda? Bom, o sistema linfático, né, o edema no sistema linfático, o linfedema, ele não tem cura. O tratamento é a terapia física complexa descongestiva. Então, o que eu falo com as minhas pacientes? Vamos fazer o tratamento completo. Vamos esvaziar totalmente esse edema, né? Vamos deixar esse braço murchinho e entrar numa fase de manutenção. A partir daí, você vai fazer o uso da braçadeira, vai fazer uma atividade física que te agrade mais, mas todas as vezes que você sentir que esse membro ele começa a inchar novamente, você tem que voltar e fazer todo o tratamento de forma correta. Drenagem linfática, enfaixamento compressivo, exercícios, né? Seguir direitinho os passos, até que esse membro desinche novamente e você entre numa nova fase de manutenção. Se você é uma pessoa disciplinada, se tem um linfedema e faz o tratamento direitinho, né? Com certeza você vai manter esse membro desinchado, né? E sem as complicações que o edema causa, como dor, limitação do movimento, não é? Então, a entrega do paciente, né, ao tratamento é essencial para a melhora da qualidade de vida dessa paciente, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa sobre o linfedema e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigada!